Aleluia. Ainda de pé, vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus. Que culto maravilhoso, irmãos. É bom estar aqui nesta noite para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. É bom estar aqui com os irmãos para adorar ao Senhor. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. Quem trouxe a Bíblia, por favor, abra a palavra no livro do Evangelho, segundo escreveu Mateus. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo de número 6. Hoje é noite de Natal. O Natal que, biblicamente falando, não tem muito a ver com o nascimento de Cristo, pela questão que na Bíblia não fala de Papai Noel nem de árvore, né? Mas o sentido do Natal é esse: comemorar o nascimento de Cristo. Amém? Então eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado para todos nós. Amém, meus irmãos? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rony também, por ter sempre confiado na gente. Nós somos tão falhos, pastor, mas o senhor sempre está ali empurrando a gente, né? Empurrando. E a gente está aqui para louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Quero dizer para os irmãos que nós aqui não somos pastoreados pelo pastor Rony. Nós somos pastoreados pela família do pastor Rony. Quero louvar a Deus pela sua vida, porque eu vejo que essas meninas não param. Uma toca, a outra canta, uma prega, a outra vai com criança. Onde o senhor está, essas meninas estão trabalhando, né? E a pastora do lado também. Então, louvado seja Deus pela vida deles, amém? Um exemplo de pai, um exemplo de mãe e exemplo de filhos. Amém, irmãos? Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Quantos encontraram Mateus capítulo de número 6? Qual é o meu? É o de lá ou daqui? De lá. É por isso que eu tremi, pastor. Aleluia. Capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Nós vamos ler aqui sobre a oração modelo, né? Alguns ainda falam oração dominical. Vamos ler? Está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nessa tradução bíblica está assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante as suas mãos aos céus e diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso e necessito ouvir, em o nome de Jesus. Tome seu assento, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Glória a Deus. O texto que nós lemos, irmãos, ele é um texto bastante conhecido pela igreja, e a oração a qual nós lemos hoje também é conhecida pela igreja cristã, sendo ela evangélica ou católica, e até pelos aqueles que se dizem não ser cristão. É a chamada oração modelo, a qual Jesus ensinou aos seus discípulos. Amém? Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Existe um livro de orações, para quem não sabe, eu sempre gosto de falar isso,
todo judeu, porque para nós, para o cristianismo, a gente ora aleatoriamente, sim ou não? Essa oração é chamada no judaísmo de tefilá. É aquela oração a qual a gente fala com Deus só, vamos assim, em particular. Agora, existem orações que elas são oradas de forma num todo, amém? Onde coletiva, isso, pastor, obrigado, de forma coletiva, em que eles se reúnem para orar. E existe um livro de oração chamado de Sidur. Esse livro, ele vai conter, por exemplo, a oração da bênção. No dia de ceia, se tem uma oração específica para abençoar o pão e para abençoar o vinho. Na hora do almoço, se tem uma oração para abençoar o alimento. E assim sucessivamente. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que vai soar como uma piada para vocês. Mas o povo judeu, ele ora em tudo que ele vai fazer, que até quando ele vai no banheiro, ele ora. E quando ele sai do banheiro, ele ora de novo. Parece engraçado, não é? Quando ele entra no banheiro, ele diz assim: Baru atá Adonai, bendito seja o Senhor que mantém os meus órgãos abertos. Quando ele sai do banheiro, ele vai falar a mesma coisa: bendito seja o Senhor que fechou os meus órgãos. Porque para ele tudo é motivo de agradecimento a Deus. Nós acreditamos que não cai nenhuma folha da árvore se não for a permissão do Eterno, do grande Deus. Que todas as coisas estão no controle das suas poderosas mãos. Por isso se tem este livro chamado Sidur, em que eles oram. E esse livro, pastor Ronilson, ele foi feito quantos anos depois de Cristo? Não, esse livro ele é desde a época babilônica, em que os filhos de Israel estiveram no cativeiro babilônico. E na época de Jesus já se tinha orações. E esta oração que nós acabamos de ler, não foi Jesus que inventou ela. Não foi Jesus que criou ela. Jesus simplesmente explicou ela para os seus discípulos. Essa oração é chamada de Avinu Amidah, a oração do Pai, que está no Sidur. E se você não sabe, o povo que naquela época a gente observa muito, é muito emblemática a figura do fariseu no Novo Testamento. Jesus sempre vai pegar o fariseu como um exemplo. E o fariseu era aquela pessoa que ele orava todos os dias, mas tinha um problema. O fariseu, quando ele ia orar, o fariseu ele tinha tanto orgulho de ser quem era. Por quê? Porque o fariseu ele era aquele que era detentor da lei. Era o fariseu que era o professor da lei. Era o fariseu que, segundo Mateus, diz que eles eram responsáveis por fazer discípulos. Então eram eles que eram vamos assim dizer, o espelho da religião naquela época. Então eles se vestiam de roupas negras e escuras. Eles usavam quipá na cabeça. Para quem não sabe, quipá é um chapeuzinho que põe sobre a cabeça e que também tem um significado. Quipá vem da palavra caporete, que significa cobrir, que significa também sempre tem alguém acima de mim. Quando um judeu coloca um quipá na cabeça, ele está dizendo: sempre existe alguém acima de mim. É uma maneira de pensar em quebrar o seu orgulho. Eram eles que oravam, e o fariseu, quando eles iam orar, eles ficavam nos cantos das ruas. E o judeu, ele não ora como a gente, de joelhos dobrados. Ele ora em pé e se balançando. Ele se balança para frente, se balança para trás, se balança para um lado e para o outro. E os fariseus ficavam ali orando todos os dias. E as pessoas julgavam, e eles também se julgavam ser santos demais, porque oravam demais, porque faziam demais, porque eram dizimistas. Lá em Lucas 10 diz que eles eram dizimistas, que eles oravam 3 vezes ao dia, jejuavam 3 vezes na semana. Era um exemplo de crente aos olhos deles. E agora os discípulos vão chegar a Jesus e vão observar que a pregação de Jesus ela vai de encontro à hipocrisia dos fariseus.
Jesus nunca pregou contra o farisaísmo. Jesus pregou contra a hipocrisia que eles faziam sobre isso. E quando os discípulos veem a forma que Jesus prega, eles vão chegar com Jesus e vão lhe perguntar: mestre, como que nós devemos orar? A pergunta dos discípulos é exatamente esta: mestre, qual é o sentido da nossa oração? E aqui Jesus vai começar a mostrar uma revelação para os seus discípulos. E Jesus vai orar e vai começar a oração que diz assim: Avino Shabashamai It Kadesh Shem Ha. Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele continua: Tavô melahoterra iaser netsonerra gan bachamaim gan baaratz, que diz que o teu nome permaneça santo e que venha o teu reino e que se faça a tua vontade, do mesmo modo que é feito no céu, que se faça na terra. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: quando vocês forem orar, em primeiro lugar, vocês vão adorar ao Pai, dizendo que Ele é santo e que o seu nome permaneça santo por toda a eternidade. Mas Ele vai dizer assim: mas a oração de vocês, ela tem que ir muito além. E a oração do crente, ela tem o poder de trazer a vontade dos céus para a terra. Não, talvez você não entenda, eu vou ser mais específico. O que ele está dizendo é: olha, venha o teu reino e se faça aqui na terra a mesma vontade que é feita lá no céu. Oh, aleluia! O que Jesus está dizendo é que se unir em oração, se permanecer em oração, o reino dos céus se fará presente no meio da igreja. E o que ele está dizendo é que se o reino dos céus está presente no meio da igreja, a vontade dos céus estará entre nós. Não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. Não é a vontade do Congresso, é a vontade de Deus. Não é a vontade do prefeito, é a vontade de Deus. Não é a vontade do maioral da terra, é da vontade de Deus. Estará entre a igreja do Senhor. Será se você poderia levantar a mão e dizer que venha o reino dos céus? Oh, aleluia, que o reino dos céus esteja entre nós. E o reino dos céus estando entre nós, a vontade de Deus permanece no meio da igreja. E a vontade de Deus, segundo a Bíblia, ela diz que quando Deus age segundo a sua vontade, ninguém pode impedir. Pode se levantar o da esquerda, o da direita, o de frente, o de trás. Pode se levantar o desemprego, pode se levantar a dificuldade, pode se levantar a enfermidade, pode se levantar a luta que for. Agindo Deus segundo a sua vontade, quem impedirá? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E qual é a vontade de Deus no meio do seu povo? A oração continua e diz assim: que o pão nosso de cada dia o Senhor há de nos dar hoje. O Senhor há de perdoar todas as nossas ofensas, assim como nós também sabemos perdoar as ofensas dos nossos inimigos, daqueles que nos ofenderam. Aleluia. Qual é a evidência do reino, pastor, no meio da igreja? Porque quando o reino de Deus se faz presente, pastores, irmãos,
é visível. O reino de Deus, quando de fato ele está no meio do seu povo, acontece coisas que aos nossos olhos, elas são assim, irreal. Acontece coisas que aos nossos olhos não são comum. Quando Jesus vem à terra e que ele começa a pregoar o evangelho do reino, observe que em momento algum Jesus pregou dizendo: olha, aceite-me para vocês ir para o céu. Não. A pregação de Jesus era diferente. Jesus pregava dizendo assim: olha, arrependei-vos porque o reino dos céus chegou. E qual é a evidência da presença do reino de Deus no meio do seu povo? Em primeiro lugar, Jesus mandou 70 de seus discípulos ir pregar. E quando eles foram pregar, Jesus disse para eles: ide, curai os enfermos e dizei-lhes: chegou o reino dos céus. O que é que Jesus está dizendo? Ide, cura primeiro. Depois vocês dizem: vocês foram curados porque o reino dos céus chegou. Porque o reino dos céus traz cura. O reino dos céus traz mudança de vida. O reino dos céus traz transformação. Vocês estão lembrados de João o Batista? João Batista pregou, pastor Rony, a vida inteira. João Batista nasceu com um propósito. E qual era o propósito? Pregar a vinda do reino. Pregar a vinda do Messias. E nisso ele dedicou toda a sua vida. E no dia que Jesus chega para ele, ele não teve dúvida nenhuma. Ele olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segui ele a partir de hoje. Mas sabe o que aconteceu com João? Ele foi preso. E lá no cárcere, ele começou a desacreditar daquilo que ele tinha pregado. Lá no cárcere, ele pensou: será se eu me enganei? Será se a pregação que eu preguei todos esses anos eu errei? Será se aquele homem que eu disse que era o Cordeiro de Deus, eu errei porque eu estou preso aqui? Um dos seus discípulos veio visitar ele e disse: olha, vai lá com ele, com Jesus, e pergunta para ele se ele é aquele que eu preguei, ou se nós temos que esperar outro. Qual foi a resposta de Jesus para João? A resposta de Jesus foi: eu sou ou não? Jesus chamou o discípulo e disse assim: volta e diz para João que o cego está enxergando, que o mudo está falando, que o paralítico está saindo, que os endemoniados estão sendo libertos, aleluia. Isso é a evidência de que o reino dos céus tinha chegado. Eu quero dizer uma coisa para esta igreja na autoridade do Espírito Santo de Deus: se o reino dos céus estar entre nós, não haverá doentes entre nós. Se o reino dos céus estar entre nós, haverá libertação, haverá milagres. Aleluia! Porque aonde o reino dos céus está, há mudança de vida. Vocês creem nessa palavra? Aleluia. Veja, pastor, por que Jesus ensina essa oração? Vamos ver. Qual era o monumento, a igreja da época, entre aspas, vamos assim dizer, que enchia os olhos da nação? Era o templo. Sim ou não? A casa da santidade, chamada em hebraico de Beit Hamikdash, a casa santa. Mas sabe o que era que acontecia na casa santa? Eles roubavam as ofertas dos irmãos. Os irmãos que vinham de longe, não é? Chegavam ali para oferecer suas oferendas, eles subtraíam e roubavam. Enganavam o povo. Se vocês observarem bem, no capítulo de número 20 do livro de Mateus, vocês vão ver Jesus purificando o templo. Porque ali no templo, pastores e irmãos, não tinha mais o reino de Deus.
Porque ali no templo não se falava mais em cura. Ali no templo não se falava mais em revelação. Ali no templo não se falava mais de milagre. Ali no templo não se falava mais de mudança de vida. Ali no templo só se falava em trazer o novilho, em vender por um preço, e vamos negociar por outro, o cambista está ali. Era só isso. E quando Jesus chega no capítulo 20 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus vai açoitar os vendedores. Não, tem gente que diz assim, não, isso aí foi uma figura de linguagem, Jesus não bateu. Não, a Bíblia diz que ele bateu. Tirou o cinto, tirou uma corda, pastor Rony, e meteu a taca em todo mundo que estava lá. Tem certas horas que Jesus baixa na gente assim, irmão, né, igreja? De vez em quando dá vontade de pegar um chicote. Jesus fez isso. E Jesus bateu e expulsou todo mundo. Veja o texto, por favor. Versículo 14 do capítulo 20 de Mateus. A Bíblia diz que quando Jesus expulsa todo mundo do templo e diz: saíde, porque vocês estão fazendo da casa do meu pai covil de ladrões. Porque está escrito que esta casa será chamada casa de oração. No versículo 14, a Bíblia diz que quando eles expulsam os cambistas e os apostadores, o que foi que aconteceu? Quem pode me dizer? O que foi que aconteceu? Vira a Bíblia, eu deixo você virar. A Bíblia diz assim, ó: e coxos e aleijados, que estavam do lado de fora do templo, entraram e foram todos curados. Aleluia, oh aleluia, porque o reino dos céus tinha chegado naquela casa novamente. Não, e mais do que isso, o versículo seguinte, o 15, diz que enquanto os aleijados e os cegos eram curados, as crianças entraram no templo cantando e dizendo: Hosana nas maiores alturas, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus restaurou o reino, trazendo cura, mas também restaurou o perfeito louvor, trazendo crianças para adorarem a Deus. Aonde o reino dos céus está, até as crianças louvam ao Senhor. Eu vi isso aqui hoje. Crianças louvando a Deus. Crianças sendo batizadas com o Espírito Santo do Senhor. Você sabe como que eu fui batizado com o Espírito Santo? Na minha casa, brincando de culto com os meus irmãos. Quando nós não tínhamos nada para fazer, a gente não ia jogar bola. Porque naquela época, muitos anos atrás, se jogar bola era inferno. Conversa do pastor lá. Então a gente não ia. Quando não tinha nada para fazer, a gente reunia as meninas, os meninos, e nós íamos brincar de culto. O microfone era uma escova de cabelo ou aquele talco barla amarelinho. Mas em um culto de criança, eu fui batizado com o Espírito Santo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem uma criança aqui, um rapazinho de 12 anos, 13 anos, levanta a mão assim. 7 anos. Não tem ninguém, meu irmão. Então todo mundo velho aqui, não é possível. Eu tô vendo, tem aquela mocinha, levanta a mão assim, minha filha, você. Minha filha tem quantos anos? 9 anos. Em 9 anos minha filha já viu um cego abrir o olho e enxergar? Nunca viu. Com 9 anos de idade minha filha já viu um morto ressuscitar. Com 9 anos minha filha já viu um paralítico andar. Tem alguma coisa errada conosco. Porque quando eu tinha a idade dela, eu já tinha visto um morto ressuscitar. Eu sei até o nome da menina que ressuscitou, Samara é o nome dela. Com a idade dela, eu já vi 24 paralíticos levantados de uma só vez da cadeira de roda lá em Castanhal, no Pará. A minha preocupação aqui neste...
Será se os nossos filhos, esta nova geração que está vindo aí, vão continuar vendo milagres como eu e você já vimos um dia? Porque hoje a nossa geração está preocupada só com o TikTok, só com o tablet, só com o desenho da Ladybug, com o desenho não sei de quê. Você está conseguindo entender? Estamos preocupados com coisas banais. Os nossos filhos estão se envolvendo. O pai e a mãe, desculpe, não é coisa de doutrina, não é meu papel, mas o pai e a mãe, em vez de ensinar o filho a orar, em vez de ensinar o filho a jejuar, ela pega, joga o filho para a televisão, porque é melhor a televisão educar do que ela educar ele. E o que é que nós vamos estar fazendo amanhã? Que igreja é que nós vamos estar criando amanhã, meus irmãos? Levante as mãos aos céus. Eu quero profetizar em nome de Jesus que os nossos filhos verão o paralítico andar, que os nossos filhos verão milagres, que os nossos filhos terão intimidades com Deus maiores do que a que você teve, maiores do que o seu pai teve, do que o seu avô teve. Quem crê no poder desta palavra, eu ainda fico com aquela palavra do apóstolo Paulo que diz assim: aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que não subiu no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acredito em um novo tempo. Eu acredito que o próximo ano de 2023 será o ano de avivamento para esta igreja, para este povo, aleluia. Deus está trazendo experiências novas, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Levante a mão ao céu. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. E que seja feita a tua vontade no meio da tua igreja. Quem crê no poder desta palavra, diga: eu creio. Nós acreditamos nisso. Se coloque em pé, por favor. Tenho 1 minuto ainda. Feche os seus olhos. Tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus? Tem alguém aqui que deseja reconciliar-se com o Senhor? Essa é a oportunidade. Oh, feche os seus olhos no nome de Jesus e sinta a presença do reino de Deus no nosso meio. Oh, aleluia, Senhor. 1 minuto só. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Presença de Deus aqui neste lugar.